Olá! Conforme prometido, nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns versículos bíblicos que falam sobre os filhos, que falam sobre a família. Então eu selecionei aqui alguns versículos que eu vou ler junto com vocês e nós vamos meditar um pouquinho juntos. A Bíblia que eu vou utilizar aqui, essa é a minha Bíblia, é a Bíblia Ave Maria. Então na Bíblia de vocês aí pode ter alguma alteraçãozinha na tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. Então vamos começar? O primeiro versículo que eu trago aqui para vocês, a primeira passagem, é lá no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Então convido vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, vamos ler o versículo 27 e 28. Aí a gente vai ver qual foi a primeira grande bênção que Deus deu à humanidade. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então aqui vocês podem ver que a primeira bênção que Deus deu à humanidade envolve os filhos. A primeira bênção que Deus deu à humanidade foi essa. Deus abençoou-vos dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a primeira bênção de Deus é também um mandamento, que em algumas Bíblias, em algumas outras traduções é o crescei e multiplicai-vos. Então é curioso a gente ver que a primeira bênção de Deus é essa, a primeira bênção é esse mandamento de crescer e multiplicar. Então Deus criou o homem e a mulher e deseja que dessa união tenham frutos, tenham os filhos. Vamos agora para mais um versículo? A próxima passagem que eu selecionei aqui para vocês, eu estou aqui com a minha colinha, é Isaías 44, 3. Vamos lá em Isaías. Isaías 44, 3. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Aí aqui novamente vem essa questão da bênção, que Deus derrama bênçãos sobre os filhos, sobre a posteridade. Então a Bíblia, tem muitas passagens na Bíblia que trazem dessa forma. A Bíblia, ela vê a família como um projeto que ultrapassa o tempo, ultrapassa gerações. Então é sempre falado de mais de uma geração, os filhos dos teus filhos. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Era isso mesmo que eu tinha notado, que a Bíblia ela sempre olha para além do indivíduo, ela sempre está pensando em gerações. É o que esse versículo aqui nos traz. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. Então a bênção de Deus sobre os nossos filhos, sobre a nossa posteridade. Os próximos versículos que eu selecionei aqui para vocês é lá no Salmos. Salmo 127, versículos de 3 a 5. Então vamos lá, no livro de Salmos. Salmo 127. Salmo 127. Bênçãos divinas sobre a família do justo. Tua mulher será em teu lar como a vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como os brotos de oliveira.
Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém, e para que possa ver os filhos dos teus filhos. Então, novamente, essa visão de família que ultrapassa o tempo, né? A Bíblia sempre nos trazendo essa visão de família ultrapassando gerações. Que possam ver os filhos dos teus filhos. Então, a palavra de Deus, ela traz muito esse valor da família, esse valor de ter esse coração aberto a receber os filhos que o Senhor tem para nos dar. E uma forma de Deus estar abençoando a nossa família, abençoando várias gerações, é por meio dos filhos. O próximo que eu separei aqui para vocês é em Provérbios. Provérbios 17, 6. Vamos lá. Os filhos dos filhos, novamente essa visão que ultrapassa gerações. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, novamente, a gente tem essa visão que os filhos, eles fazem parte da honra da família e dessa continuidade entre gerações. Então, os filhos, eles vêm como essa conexão, para trazer essa conexão entre passado, presente e futuro. Então, sempre a gente vai ver muitas passagens na Bíblia que falam isso, os filhos dos teus filhos. Então, sempre tem essa visão de continuidade, de bênçãos, de continuidade entre gerações. Próximo que eu separei aqui para vocês, também em Provérbios 22, versículo 6. Aí aqui já começa a trazer para vocês que a Bíblia, ela dá também a direção. Não é simplesmente o crescer e multiplicar-vos, né? A Bíblia, ela é tão, eu digo que é o livro mais completo. O livro mais completo que tem é a Bíblia. Tudo que a gente precisa para ordenar a nossa vida, a gente encontra na Bíblia. Então, em Provérbios 22, 6, já traz orientações valiosas aqui para a criação dos filhos. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ela envelhecer, dele não há de se afastar. Bom, então, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ela envelhecer, dele não há de se afastar. Então, aqui nós já temos esse ensinamento valioso, a Bíblia nos orientando a educar e a conduzir aos nossos filhos. E assumir esse compromisso de formar os nossos filhos. E é tão valioso, tão verdadeiro isso aqui. Eu digo para vocês, desde que a criança está no ventre da mãe, já começa essa formação. A mãe já pode começar a cantar, fazer oração, fazer canções. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Eu digo que a maior bênção da minha vida foi eu ter nascido num lar, em um lar que os meus pais sempre foram praticantes da palavra de Deus. Eles sempre formaram eu e meus irmãos com base na palavra de Deus. Então, desde pequenininhos, a gente sempre ouviu a palavra de Deus, a gente sempre nos levou à missa, à catequese. E uma lembrança que eu tenho
muito do meu tempo de criança, eu recordei aqui, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Eu recordei que minha mãe, ela cantava muito enquanto ela trabalhava. Então ela cantava Mãezinha do Céu, tinha outras canções que eu lembro da missa que a gente participava, e essas canções nunca saíram do meu imaginário. Então é nesse sentido, desde pequenininhos, a gente guiar os nossos filhos, educar os nossos filhos de acordo com esses ensinamentos, para os nossos filhos eles não se perderem. Então é muito valioso esses ensinamentos que a gente dá aos nossos filhos desde pequenininhos. Próximo versículo que eu separei aqui é lá em Deuteronômio 6, versículos de 6 a 7. Aqui, Deuteronômio, o contexto dele é o discurso de Moisés, né? O discurso de Moisés no final da vida dele. Aqui nesse capítulo 6, eu vou ler mais do que esse que eu falei aqui para vocês, para contextualizar. Então aqui, Moisés fala do amor de Deus. Aqui no versículo 2 tem o seguinte: assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Então aqui tem essa promessa de observar os mandamentos da lei de Deus para ter os dias prolongados. E aqui mais à frente a gente tem o mandamento, no versículo 5. Amarás o Senhor teu